Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? E os amigos, irmãos que estão a nos acompanhar através desta live, que Deus ele continue abençoando a vida, a família de todos. E estamos gratos por mais essa oportunidade de mais um dia nós estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o seu santo e excelso nome. Desde já eu convido os irmãos de pés para nós fazermos a oração. E assim oramos, Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te rendemos graças, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai, e por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas dos irmãos e amigos que nos estão a acompanhar através dessa live. Que o Senhor continue, Deus, nos abençoando, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade. E nós queremos, nesse momento, interceder, ó Deus, pelo pastor ao qual está na responsabilidade, ó Pai, de trazer, ó Deus, a tua mensagem, ó Pai. Que usa ele, ó Deus, com poder e grande glória. E nós queremos, ó Deus, nesse momento também agradecer pelo perdão dos nossos pecados, por essa noite, ó Pai, por esse culto, ó Pai, que nós estamos aqui em comunhão, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. E a Ti oramos, ó Deus, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Convido os irmãos para nós cantarmos o hino de número 92 do nosso cantor cristão. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, com muito desamor. Seu sangue tu fiz tudo aqui para ser teu salvador. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim?
Ainda vamos louvar o hino de número 60. Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroa. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroa. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 glória com glória coroa. Então vamos louvar o 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações os reis da terra com poder governará.
sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido toda a igreja agora para nós lermos o Salmo 136. E eu queria ler esses salmos com toda a igreja. Nós vamos ler o seguinte: eu vou ler a primeira parte do versículo e os irmãos repetem sempre essa segunda parte ali, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Nós vamos ler todo o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. O único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. E por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida a famosos reis.
a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Baçã, cujas terras deu em herança a Israel seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Todos agora o 26. Ó, tributais louvores aos Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Graças a Deus, né? Que nós possamos sempre louvar ao nosso Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se hoje nós estamos aqui, é porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Eu queria que você olhasse para o seu irmão e diga: a misericórdia de Deus na sua vida dura para sempre. Amém? Graças a Deus, né? Nesse momento, o Ministério Feminino está com a oportunidade para louvar a Deus. E logo após, o pastor faz a dedicação dos dízimos e oferta. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Deixamos Salmos 51, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Amém? Os nossos irmãos primitivos morrendo, eita. E como se fosse no vídeo, eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão, era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Sou a semente do sangue
foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Alessandro está com oportunidade para fazer a dedicação de dízimo oferta. Deus está aqui, aleluia, tão certo como um ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como uma manhã. Amém. Tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O bom é sabermos da presença do Senhor, que não depende de mim, não depende de nós, é o Senhor, né? É por Ele, é para a glória dEle. Ele está presente entre nós. Nós vamos, na verdade, fazer uma oração. Tem algumas pessoas que fizeram alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando, é claro, e agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui hoje à noite, estarmos na casa do Senhor. Mas nós vamos estar orando por Renata, que é a filha do irmão Nero, né? Pediram oração. Vamos orar por Ridson, filho de Luísa, pediu oração também. Estaremos orando também por Lúcio Mauro, que é o irmão da irmã
Cleide, né? Estaremos orando por Lúcio Mauro. E estaremos orando pela irmã Ana também, né? Que é a vizinha lá das nossas irmãs, as irmãs ali. E, portanto, os outros que precisam de oração. Mas o Salmo 117 diz que nós devemos louvar o Senhor. E é uma convocação a todas as nações, a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. A verdade do Senhor é para sempre. O Senhor, ele não falha, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós louvamos ao Senhor porque, por causa da sua benignidade, da sua bondade, que é grande para conosco. E a sua verdade, ou seja, ele permanentemente é verdadeiro, é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos a confiança de que o tempo que nós dedicarmos ao Senhor, tudo que nós fizermos para o Senhor, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço para o Senhor, vale a pena. Porque nós não estamos fazendo para o homem. O homem, ele não entende, ele não compreende, ele gosta disso, daquilo, mas ao mesmo tempo ele desgosta também. O Senhor é fiel, o Senhor é o único que permanece fiel. Então ele é digno de toda a nossa gratidão, que nós sejamos obedientes por sua fidelidade para conosco. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos por todos que aqui estão nessa noite, Senhor. Todos que vieram adorar, vieram louvar o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida daqueles que também estarão acompanhando e já acompanham através dessa live. Ó Deus, que a tua bênção alcance cada família, cada lar, representado em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós agradecemos porque as tuas mãos, Senhor, elas não estão encolhidas, como diz a tua palavra, os teus ouvidos não estão surdos para que não possas ouvir. O Senhor atende, o Senhor ouve a nossa oração e nós louvamos o teu nome por isso. Pai querido, nós louvamos a ti, ó Deus, porque sabemos que a sua presença é real nessa noite. Nós podemos nos portar com toda a dedicação, com todo o empenho e mais ainda com toda a alegria, Senhor, diante do teu altar, porque estamos em tua presença, que é santa. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus suplicar, ó Pai, a tua graça, suplicar a tua misericórdia, o teu favor, sobre a vida, Senhor, de Renata, filha do nosso irmão Nero, que o Senhor estenda as suas mãos sobre ela, que o Senhor venha lhe dar saúde, que o Senhor venha, ó Deus, cuidar da área onde há necessidade em sua vida, assim como nós te pedimos, Senhor, pela vida de Hirson, pela vida de Lúcio Mauro, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor pode todas as coisas. Oramos pela vida da irmã Ana, oramos pela vida da irmã Beta, Senhor, que também está em recuperação, e por tantos outros que de repente estão enfrentando problema de saúde, ou em qualquer área na vida, Senhor, nós colocamos diante do teu altar, nós colocamos em tua presença, que é na qual nós andamos, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda as suas mãos e que com poder e graça o Senhor restaure a vida, o Senhor dê vitória, o Senhor faça com que, ó Deus, as bênçãos se manifestem sobre a vida do teu povo. Queremos agradecer-te, ó Deus, por esse momento de ofertório, esse momento de dizimarmos diante do teu altar, ó Deus. Que o Senhor estenda as suas mãos para estar, ó Deus, em nome de Jesus, abençoando a cada dia a vida do teu povo, que tem, ó Deus, com fidelidade, com dedicação, ó Deus, se esforçado para a tua obra, Senhor, para que a obra do Senhor continue a avançar. E o Senhor, ó Deus, tem feito a multiplicação, o Senhor tem suprido cada necessidade a cada dia. Oramos para que o Senhor repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, toda a manifestação, todas as ações, ó Deus, do devorador, do destruidor, do cortador, e que o Senhor estenda as suas mãos, ó Deus, para
livrar, guardar os seus filhos, que o Senhor abra as portas, que o Senhor, Deus, faça com que, ó Deus, nós entendamos também que o Senhor sempre nos dará o necessário, o Senhor sempre cuidará de nós, não deixará faltar nada aos seus amados. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Amém, graças a Deus, né? Neste noite, nós estamos aqui, digamos, com dois visitantes, né? Um eu não digo nem que ele é visitante, ele é de casa. É o Will, né, que está ali nessa noite, graças a Deus pela vida dele. E também, né, o pai da irmã Tereza, né, que está também ali. Vamos dar as boas-vindas ao nosso visitante. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Antes do ministério de louvor vir aqui, eu quero agradecer a Deus, né, também nessa noite, porque sexta-feira a minha esposa, ela completou idade nova, e eu louvo a Deus, né, pela vida dela, que não digo que só nesse dia ela ganhou presente, mas que nós também ganhamos por essa mulher de Deus, que eu digo, é uma mulher abençoada que Deus colocou na minha vida, uma mãe guerreira, que sempre tem orado, lutado pelos seus filhos. E também eu louvo a Deus pela vida dela, que ela continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor. E eu quero dizer a ela, olhe para mim agora, eu te amo. Amém? Ministério de louvor. E que Deus continue nos abençoando. E os irmãos, peço quando for orar, não esqueça de orar por mim, por toda a minha família. E o Deus de paz seja convosco. Irmão Antônio, enquanto o ministério louva, o Senhor recolhe os dízimos e oferta. Amém? Oi, som. Oi, A. Oi, som. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Som. É sempre um prazer estar aqui na casa do Senhor, junto com os irmãos, celebrando ao nosso Deus. Eu estava ouvindo as irmãs cantarem aqui e lembrei, né, que essa semana, quer dizer, nas últimas semanas, na escola eu venho trabalhado com os alunos o tema cristianismo. E é muito interessante porque a gente observa que bem no início da igreja, os cristãos eles foram perseguidos pelo Império Romano, e muitos cristãos foram jogados nas arenas para serem devorados por feras famintas. E o objetivo de se fazer isso era que, à medida que as pessoas estivessem vendo aquele cenário de horror, tivessem medo e, a partir disso, não se convertessem ao cristianismo. Só que o efeito foi contrário, porque as pessoas assistiam, na verdade, não eram cenas desesperadoras, porque os cristãos tinham o hábito de, quando estavam lá nas arenas, prestes a morrer, devorados pelos animais ferozes, tinham o hábito de se ajoelhar, tinham o hábito de se dirigir aos céus e fazer uma súplica ao Senhor. Então as pessoas enxergavam um grande exemplo de fé. Ao mesmo tempo também que os cristãos que ali estavam entendiam que o melhor estava por vir. Por mais que fosse doloroso, por mais que fosse humilhante estar ali naquela situação. Mas o que importava mesmo, que aquilo ali ia passar. E eles estariam no céu com o Senhor Jesus. Então é isso que nos move estar aqui nessa noite também. É a certeza de que estaremos no céu louvando ao nosso Deus no momento oportuno. Enquanto esse dia não vem, então a gente continua louvando o Senhor aqui entre nós. Amém? Então vamos colocar em pé. Vamos adorar nosso Deus com alegria.
sobre o trono e ao lado do seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado do seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado do seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado do seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor poderoso, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o seu nome.
Verbo vivo que veio entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo que veio entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? O profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Quem ele é? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és, tu és. Deus vivo, sobre esta rocha, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é o plano perfeito. Deus, Ele é maravilhoso, perfeito em tudo que faz. Automaticamente, quando se percebe a queda do homem, imediatamente o Senhor, Ele já estabelece um plano de salvação.
E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou. Amém? Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, Naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me o seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação,
Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é digno. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. A igreja pode sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Jesus, o plano perfeito, né? Foi o Senhor que escolheu isso, Jesus, para morrer em nosso lugar. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. É, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Está contratada, viu, Gabi? Para tomar seu posto agora tem que conseguir. Está difícil. Irmãos, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11.
nos diz a palavra do Senhor. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de vós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Louvado seja Deus. Nós damos graças ao Senhor por sua preciosa palavra e oramos a Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse momento tão precioso, Senhor, estar na tua casa, estar, ó Deus, louvando o teu santo nome, estar, Senhor, com o teu povo, aprendendo, meditando no texto sagrado, na tua palavra. Outra vez pedimos, perdoa-nos em nome de Jesus e nos ajuda, Senhor, nos conduz nessa noite no entendimento da tua palavra. Amém. Irmãos, nós acabamos de cantar Jesus, o plano perfeito. Ele veio para pagar o preço, ele veio para morrer por nós. Ele veio morreu para nos resgatar, para nos restaurar. Morreu para que, como o texto diz aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 17, para que aqueles que agora estão nele, em Cristo Jesus, sejam uma nova criatura. Para que as coisas velhas tenham passado e tudo se torne novo na sua vida. Então, talvez aqui nós tenhamos assim, apenas nesse versículo 17, nós tenhamos algumas características do que é ser um cristão verdadeiro. O que é ser um verdadeiro cristão? Paulo diz, assim que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Se está em Cristo, é uma nova criatura. E nós temos uma luta, porque a gente quer largar a velha criatura e a velha criatura não quer largar a gente. Ela continua querendo nos acompanhar. A gente quer viver a novidade de Deus, a gente quer viver uma santidade, a gente quer viver uma obediência, mas a velha criatura parece que ela, mesmo que a gente diz assim, aquele que está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas passaram, diz que o velho homem morreu, de vez em quando a gente encontra ele ressuscitado dentro de casa, se manifestando e agindo na nossa vida. De vez em quando ele acorda do nada, sem ninguém convidá-lo, ele acorda e a gente fica frio, a gente fica, às vezes, com raiva, a gente fica abatido, desanimado, a gente começa a fazer algumas coisas, a dar algumas demonstrações
que depois a gente para, Jesus, eu sou crente. Isso não é de crente, não. Isso não é coisa para estar na cabeça do crente, isso não é coisa para estar na mente do crente, isso não é para o crente pensar, mas isso não é para crente falar, não é para fazer assim. Aí vai o quê? Vamos enterrar esse infeliz de novo. Aí pega o velho homem, joga de novo na sepultura e clama a misericórdia de Deus, pede perdão a Deus, e entramos no altar do Senhor em oração, em súplica, intercessão. Senhor, renova, Senhor, e o Senhor renova a gente. Ele é misericordioso, né? Diz a Bíblia que ele é longânimo, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Aí ele começa a manifestar as misericórdias dele, daqui a pouco a gente está se sentindo a nova criatura mesmo. Novinho de novo, nasceu de novo de Deus, tinindo, adorando a Deus, louvando ao Senhor, querendo ler Bíblia, querendo ver coisas de Deus. Alguém vai se aproximar para falar coisa que não é para quem está conversando, o cabadinho logo está repreendido, fica logo aqui repreendendo, né? Está amarrado no nome de Jesus, você é o inimigo querendo, mas eu já estou na graça, eu estou na fé, aí não quer mais ser iludido, né, com aquelas coisas, e reage interiormente, né? Fica reagindo, né? Se puder dar uma falinha, isso aí, meu filho, entrega nas mãos de Deus, que Ele resolve, né? Aí já começa evangelizando, aconselhando, orientando. E os dias passam, os dias passam, os dias passam. Aí, de repente, a gente começa a ser atacado de novo. O camarada tenta ressuscitar de novo. O velho homem vem novamente ressurgir. Irmãos, mas é tão bom ser uma nova criatura. Porque ser uma nova criatura não é uma ideia do homem, porque na cabeça do homem não tem como ele ser uma nova criatura. Na mente natural de qualquer ser humano, por mais inteligente ou por mais consagrado que ele seja, não dá para se entender o homem ser uma nova criatura, o homem ser alguém em quem Deus habita nele. Não tem como essa coisa acontecer a não ser Deus tomando a iniciativa na nossa vida. E que bom que todos nós que estamos aqui nessa noite, eu acredito, espero, todos nós que estamos aqui nessa noite, temos a consciência de que o Senhor tomou a iniciativa, de que foi o Senhor que nos escolheu, de que foi o Senhor que nos amou primeiro. E aí é que está o lado bom da história, porque se foi Ele que decidiu, amém, louvado seja o nome dEle. Se foi Ele que escolheu a você, louvado seja Deus, glorifiquemos a Ele. Porque se Deus escolheu a você, não há ninguém que possa anular a escolha de Deus para a sua vida. Se você assume um compromisso de fidelidade com Deus, Ele cumpre as promessas dEle sobre você. A Bíblia diz que, ainda que a gente negue a Ele, todavia Ele não negará. Ele não invalida a sua promessa. Deus, você quer ver uma coisa, irmãos? Deus fez uma promessa a Abraão. Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Aí a pergunta que eu faço é: Abraão desobedeceu a Deus depois? Primeiro ele tomou a atitude de ir, mas na caminhada Abraão desobedeceu a Deus? Desobedeceu. Abraão mentiu. Abraão chegou num reino, disseram assim: essa mulher é tua mulher? Ele disse: não, é minha irmã. Ele negou que Sara fosse a sua esposa. Já pensou, irmão, você chegar com seu marido em algum lugar, quem é tua esposa? Não, eu gosto muito dela, mas não é minha mulher não. Como é que você ia ficar? Abraão negou que Sara era sua esposa. Mas foi com medo, porque ele queria poupá-la, mas ele mentiu, ele negou. Abraão, Deus fez as promessas a Abraão, disse que Sara, que era ele idoso, Sara estéril, o Senhor prometeu que ela era de Sara, que daquela mulher estéril que ia ter uma descendência. Sara riu daquilo que o anjo de Deus falava com ela, o anjo do Senhor falando com ela, ela riu da promessa.
Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Então, louvado seja o Deus que foi quem te escolheu, louvado seja o Deus que foi quem te amou, o Deus que tomou a decisão de lhe trazer para os seus atos, de lhe trazer para a sua presença. Louvado seja o Deus que fez o plano perfeito, escolheu o seu filho para morrer na cruz em seu lugar. Quando você nem existia ainda, você ainda ia pecar, você não tinha nem pecado, você ainda ia nascer e existia a pecar, o seu filho já morreu na cruz em teu lugar, morreu na cruz por você. Agora deixe-me pensar com você, meditar com você um pouco no texto, nos versículos que a gente leu lá. Vamos voltar aos versículos 11, ao versículo 11. Paulo diz assim: assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e esperamos que na vossa consciência sejamos também manifestos. O que Paulo está dizendo aí, irmãos? Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Paulo está dizendo, eu sei, nós sabemos o temor que devemos ter para com o Senhor, nosso Deus. Aí Paulo diz assim, nós somos visíveis. Somos visíveis a Deus. É o que ele vai dizer na sequência. Somos manifestos a Deus. Paulo diz, Deus me vê, Deus me contempla, Deus me observa, Deus tem me acompanhado, eu sou visível a Deus. Aí Paulo diz, eu espero que também eu seja, ou nós sejamos visíveis a vocês. Que assim como Deus nos vê, assim como o nosso temor a Deus é visto, é contemplado por Ele, que vocês possam também enxergar que em nós há temor de Deus, Paulo está dizendo nesse texto. Paulo está querendo levar os crentes num período tão difícil. Se você for observar a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto é aquela igreja onde tem a manifestação tão gloriosa do plano de Deus, do amor de Deus, mas é uma igreja muito confusa, é uma igreja cheia de problemas, é uma igreja cheia de intrigas, de gente com raiva do outro, gente pecando, gente traindo. Essa igreja é assim. Paulo está tentando mostrar para essas pessoas como é que se porta, como é que se enxerga, como é que se revela um verdadeiro cristão para as pessoas, para alguém. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, o versículo 12, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Deixa eu voltar lá no versículo 11, quando Paulo diz assim, nós somos manifestos ou visíveis a Deus, e esperamos que sejamos visíveis a vocês também. Paulo também lá, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus sabe que nós somos sinceros, e eu espero que vocês também o saibam. Mas agora no versículo 12, Paulo está dizendo está dando essa outra ideia. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está falando aqui é que existem pessoas, e Paulo está alertando aqueles crentes, aos crentes de Corinto, que eles têm que ficar atentos, porque existe muita gente que se gloria nas vantagens externas, nas coisas externas. Deixa eu explicar para você o que Paulo quer dizer aqui, na questão de as pessoas que têm que responder por causa daqueles que se gloriam apenas na aparência. A aparência é o exterior, o externo.
havia nessa época os falsos mestres que tentavam enganar os cristãos, que tentavam persuadir os cristãos a saírem da doutrina, a saírem dos ensinos sagrados do Senhor. E esses homens, como era que eles agiam? Deixa eu falar para você. O apóstolo Paulo, Paulo não teve contato com Jesus. Como João, Pedro, Tiago, Paulo ele não foi daqueles apóstolos que andou com Jesus. Você sabe que Paulo converte-se depois da morte de Jesus. Paulo está matando, ou pelo menos participando da perseguição dos cristãos. Estevão, quando é morto, e a roupa dele jogada aos pés de Paulo, que na época ainda era Saulo. Então Paulo ele não teve a oportunidade de andar com Jesus. Ou seja, Paulo não viu Jesus externamente. Paulo ele não viu Jesus como os outros apóstolos. E havia gente, naquele período, nos dias de Paulo, que tinham andado com Jesus, que tinham visto Jesus. E essas pessoas chegavam tentando enganar os irmãos, ou levar os irmãos aos falsos ensinamentos, dizendo para eles que eles foram testemunhas oculares do Senhor Jesus. Então Paulo está alertando eles, a essa igreja, dizendo o seguinte: que eles não se enganassem com aqueles que contavam vantagens externas, aqueles que contavam as vantagens da aparência. Porque eu vi Jesus, porque eu estava lá quando Jesus multiplicou pão, eu estava lá no dia que Jesus curou. Ou seja, o que é que na verdade Paulo quer dizer aí, irmãos? Paulo quer dizer o seguinte, irmãos, que não eram a questão de ter visto Jesus, de ver o Jesus fisicamente, não justifica ou não é evidência de caráter e nem de vida espiritual. Paulo está dizendo que é mais importante, o mais precioso é que a pessoa tenha testemunho de vida do que ela tenha visto Jesus com seus olhos. Então que a gente possa aprender que o verdadeiro cristão, ele está pensando, ou ele está querendo viver o quê? Princípios. Ele quer viver uma vida de obediência a Deus. E só tem uma maneira do cristão ser um verdadeiro cristão, e Cristo estando nele, e ele estando em Cristo. Isso não é aquilo que as pessoas no passado, alguns dos dias de Paulo, pensavam. Olha, eu tive a oportunidade de ver Jesus. Não é isso. Era algo que tinha que ser evidenciado com o testemunho de vida, com o comportamento, com a atitude da pessoa, com o caráter da pessoa. A pessoa tinha que mostrar que era uma nova criatura, mostrando que a sua vida foi transformada, que mudava o seu comportamento, que andava diferente agora, que havia abandonado os velhos costumes, que o Senhor o libertou do passado. Aí nós vamos para o versículo 13. E aí no versículo 13 Paulo diz: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: se em nosso entusiasmo, e aí algumas pessoas acredita-se até que quando Paulo se refere aqui, ele se refere à sua empolgação, à sua dedicação em pregar o evangelho, o quanto ele era entusiasmado em anunciar as boas novas da salvação. E talvez por causa disso alguém dissesse que ele fosse louco. E como o irmão Eides falou nessa noite com relação ao cristianismo, né, ao início da fé ou da igreja cristã, os pais da igreja, como eles eram sacrificados, como eles morreram, e as cenas, as atrocidades que eles passavam, ao invés de causar talvez tristeza em alguns, alimentava que esses homens estavam morrendo por fé. Só tinha duas coisas: ou eles eram doidos, ou eles tinham muita fé. Ou eles eram loucos, ou eles tinham provado de algo muito sério no seu interior. Havia acontecido com eles uma experiência muito séria, muito verdadeira, para esses homens estarem dispostos a morrer por amor a Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que se o nosso entusiasmo
se a maneira como pregamos, se a nossa fé é loucura, é tida como, nós somos tidos como loucos, então que Deus seja glorificado, que seja para a glória de Deus. Se não compreendem, se não aceita, mas que Deus seja glorificado com o nosso testemunho, que Deus seja glorificado com a nossa fé. E Paulo diz, e se somos sensatos, se há realmente equilíbrio, se há realmente juízo e bom senso, então isso é para benefício de vocês. É para que vocês sejam beneficiados. E aí vamos para o versículo 14. E Paulo diz no versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe o que Paulo ele diz quando ele diz assim, ó, o amor de Cristo nos constrange? Paulo está dizendo, o amor de Cristo nos convence. Nós somos convencidos pelo amor de Cristo, de que se um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, irmãos, você pode ser tentado, você pode sofrer tentações nessa vida, você pode até se achar fraco diante dessas aflições, diante das provações, diante das tentações que vêm sobre você. Mas Paulo está dizendo, o Espírito do Senhor, ou o amor de Deus, nos convence. E convence de quê? De que, mesmo se a gente se sentir fraco, mesmo se a gente vê que a pressão está muito grande sobre nós e a gente acha que não vai resistir, a gente pode pensar no seguinte: se um morreu por todos, se Cristo morreu por você, se Cristo morreu em seu lugar, então todos, você, eu, nós recebemos o poder para morrer também, para não servir ao pecado, para não viver o pecado. Se Cristo não tivesse morrido por você, por mim, nós não teríamos poder para morrermos e viver para Cristo. Não tinha como. Somente porque Cristo morreu em seu lugar, e Ele morreu e venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, para mostrar que Ele está dando poder a você, para que você não seja escravo nem dominado nunca mais pelo pecado. O pecado que dominou, o pecado que lhe escravizou até hoje, até agora, Paulo está dizendo nesse texto, ele não tem mais poder sobre você, porque Cristo deu poder a você, para você morrer para o pecado, para você morrer para essa maldade, para você morrer para essa destruição, para você morrer para isso que te faz mal, para isso que te afasta de Deus, para você morrer para isso que te destrói. Você pode dizer, mas eu não consigo. Olhe para Cristo. Cristo está dizendo, Paulo está dizendo, se um morreu por todos. Ou seja, se você não podia morrer, se ninguém podia morrer, Ele fez isso por todos. Então não vai faltar poder sobre a igreja, não vai faltar poder na sua vida para você morrer para o pecado. Não vai faltar. Irmão, ser crente não é ser cheio, muita gente pensa, é ter autoridade para expulsar demônio, é ter poder para falar em língua, é ter dom para profetizar, é ter não sei o quê. Ser crente verdadeiro é ter poder para morrer todo dia para o inferno, para todo dia morrer para o pecado, todo dia morrer para o mundo. Ou seja, é dizer o seguinte, eu tenho até vontade de pecar, mas eu vou renunciar, porque o Senhor está me dando forças para não aceitar, para não me curvar o pecado. E vai chegar uma hora que a tentação vai ser mais forte do que você, vai ser mais forte do que nós. Vai. E ai de nós, se Ele não tivesse morrido por todos. Mas Ele já morreu por todos. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é simbolismo, o Evangelho de Cristo não é aparência, o Evangelho de Cristo é feito, Paulo disse, não é apenas aquilo que algumas pessoas pensavam mostrar, não é coisas externas apenas, o Evangelho em Cristo é aqui dentro,
Todo dia eu digo não para o mundo, eu digo não para o pecado. Mesmo que a vontade seja de me misturar com ele, mas o Espírito de Deus, o amor de Deus me convence a cada dia a dizer não, não, não. E não é porque eu sou bom, nem você, nem ninguém é bom. É por causa do amor dele que se derramou no nosso coração, diz a palavra de Deus. Eu digo não, porque senão eu ia me misturar com o mundo. Porque senão eu ia ser infiel como o mundo. Porque senão eu ia ser mentiroso, eu ia falcatruar, eu ia querer tirar vantagens, eu ia querer pecar, eu ia querer adulterar, eu ia querer as coisas ruins dessa vida que desagradam a Deus. Mas é por causa do amor dele, porque ele já morreu por mim. Então, quando nós celebramos a ceia, quando nós pegamos o pão, comemos o pão, tomamos o vinho, quando você participa, isso é a importância, irmãos, é o quanto é importante nós pensarmos no que é partir para o batismo nas águas. Quando você pega o pão, quando você vai comer esse pão, que é diferente, a gente já traz o pão aqui cortadinho, não é? Mas a ideia do pão, você lê quando lê o texto, ele partiu, né? Ele partiu. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Cristo pegou o pão e disse, isso é o meu corpo. E ele pega o pão e pega assim na mão, rasga o pão, dizendo, o meu corpo foi rasgado por vocês, para que todo aquele que dele comer tenha parte em mim. Depois ele pega o cálice e diz, esse é o cálice no meu sangue. Você vai provar dele todas as vezes que você beber em minha memória. Jesus está dizendo, é para não esquecer. O meu corpo foi partido por você. Eu já morri por você, você não precisa mais morrer no pecado não. Eu já morri no seu lugar. Você já pensou nisso, irmão? Jesus está dizendo, você não precisa ser escravo do pecado não, você não precisa ser escravo do vício não, você não precisa ter a sua vida destruída, ter os seus valores acabados não, você não precisa, porque eu morri, ó, rasgaram. Ele pegava o pão e partia na hora da ceia. Eu morri por você. Aí vem a outra parte, ele distribui, cada um pega o seu pedaço de pão. Os discípulos, cada um pega o seu pedaço. Aí na igreja o pastor faz assim, todos têm o pão, né? Todos têm o vinho. Que pena que na hora da ceia nem todos têm. Era bom que todos tivessem de fato, irmãos. Que todo mundo que tivesse na igreja tivesse tomado atitude e lutasse, guerreasse para isso. Porque nessa hora que todos têm o pão para comer do pão, é a hora em que todo mundo vai comer do mesmo pão. Eu me refiro, voltando lá a Cristo, partindo daquele pão, entregando aos seus discípulos ou apóstolos, e cada um deles com um pedaço na sua mão, e todos vão comer do pão. Aí ele vai dizer assim, comei dele todos. Aí todos eles começam a comer daquele pão. E enquanto eles comem, eles vão ouvindo Jesus dizendo, isso é o meu corpo. Meu corpo foi partido por vocês. E eles estão mastigando, Jesus está dizendo, comei dele todos. E eles continuam mastigando o pão. E quando eles comem, o pão que eles comem, eles ingerem, o pão entra na vida deles. No sentido espiritual, Jesus entrou na nossa vida. Jesus veio a esse mundo para morrer, em nosso lugar foi partido por nós. Ou seja, ele sofreu as mesmas coisas que nós, a mesma morte que nós sofremos, Jesus sofreu. Para que agora a gente pudesse ter parte nele. Ele vem, toma parte em nós, se humaniza conosco, morre como nós, mas depois ele ressuscita e ele diz assim, que Paulo agora está dizendo, um morreu por todos, para que todos morressem. Aí todos morrem com Cristo. Aí todo mundo agora vira aquele pão. Aquele pão que todo mundo comeu, todo mundo vira ele. Porque aquele pão é o corpo de Cristo. E nós comemos o pão, comemos do corpo de Cristo. E aí nós somos igreja, e em comunhão nós somos o quê? O corpo de Cristo.
Então todos nós aqui nessa noite somos aquele pedacinho de pão que é partido, que nós vamos comer depois, mas nós somos pedaços desse pão, nós somos partes desse corpo, nós somos pedaços desse corpo de Cristo, que nos unimos para que o nome dele seja glorificado, que nos unimos para a glória dele. Então você quando ele dá a você um pão, quando ele parte o pão e entrega aos seus discípulos, é como se ele estivesse dizendo assim: vocês são pedaços desse pão, vocês são pedaços desse corpo, vocês fazem parte desse corpo agora. Então agora Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Então não tem como mais nada nos vencer, nada é maior do que o Cristo que habita em nós, nada pode nos deter porque nós estamos em Cristo. E ainda que a nossa natureza, ela seja aquela que, debaixo da tentação ou diante da tentação, ela tende a ceder, ela quer ceder, ela quer se curvar, mas se manifesta em nós aquele que morreu por todos, aquele que diz: comei dele todos. Ele se manifesta, o seu amor nos constrange, nos convence, e a gente diz: não vou ceder, eu vou pedir ao Senhor graça, eu vou suplicar a Ele, eu vou pedir ajuda dEle, eu vou interceder a Ele, e Ele nos dá vitória para a glória do seu nome. E aí o resultado é o que está no versículo 17. Perdão, no versículo 16 ele diz assim: que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Paulo está dizendo assim, Paulo está falando sobre uma ideia que ele tinha. Paulo tinha a ideia o seguinte: como os judeus esperavam que um dia Cristo viesse, e Cristo seria alguém que ia, alguém que ia trazer uma transformação, uma mudança no mundo, uma reforma política, mas eles de repente viram isso na ideia que eles tinham, naquela ideia que eles alimentavam na carne. Eles veem que Cristo acabou morrendo. O Cristo que ele esperava que ia ser o conquistador, que ia dominar o mundo de forma física, que ia ser o governador com todo o poder sobre nações más, pagãs. Ele vê que esse Cristo acabou findando e morrendo. Aí Paulo diz o quê? Que agora nós não o vemos assim, mas na carne. Mas ele diz: contudo, já não o conhecemos desse modo. Conhecemos no nosso espírito. Ele se manifestou no nosso espírito. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então ser cristão, primeiro, é estar em Cristo. Segundo, ser cristão é ser uma nova criatura. E por fim, ser cristão é viver o novo de Deus. Eu sou tentado a voltar ao passado, eu sou tentado a ser a nova criatura, eu sou tentado a viver na desobediência, a viver fora da vontade de Deus, a viver naquilo que eu vivi anteriormente. Mas eu vou viver o novo de Deus, porque em Cristo, como verdadeiro cristão, eu sou uma nova criatura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. E a partir do versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, e a partir do versículo 23. Eu quero pedir ao irmão Salatiel, à irmã Bia, para nos ajudar aqui na mesa. Nos diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja, que reúne-se nessa noite diante da tua mesa, diante do pão, diante do vinho, que representam o corpo, o sangue de Cristo. Te louvamos, ó Deus, pela graça do Senhor e o seu amor que nos convence a cada dia de que Cristo morreu por nós, para nos dar poder, para com Ele morrermos. Se for para o mundo, se for para pecar, Senhor, que estejamos mortos em nome de Jesus. Que o velho homem, Senhor, ele continue sepultado em nome do Senhor. Que realmente sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Sejamos uma nova criatura. Que busquemos o novo do Senhor em nome de Jesus, ó Pai. Queremos te agradecer, apresentamos o pão, o vinho aqui dentro da tua mesa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem servir. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Mas que a neve, mas que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais salvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue
mais alvos que a neve serei. Se nós a ti perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, mas que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Glória a Deus. Todos têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos todos o pão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Todos têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos o vinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Senhor. Louvamos o teu nome, porque, ó Senhor, nada e ninguém pode anular aquilo que o Senhor fez por nós. O sacrifício da cruz foi perfeito, Senhor. Muitos confundiram-se e confundem-se, ó Deus, com as verdades e não te servem, não te seguem, Senhor. Nós te louvamos porque é por causa da tua misericórdia que nós te servimos. É por causa da tua misericórdia que nós estamos aqui nessa noite. Como disse Paulo, Senhor, no texto que meditamos hoje à noite, é o amor do Senhor quem nos constrange, é o amor do Senhor quem nos convence. Louvado seja o teu nome. Que nessa noite, ó Deus, cada parte aqui, cada pão aqui, Senhor, formando o teu corpo, ó Deus, viva aquilo que o teu corpo viveu, morrendo para essa natureza pecaminosa, morrendo para o mundo, para vivermos para a glória do Senhor como novas criaturas, para vivermos como novas criaturas, Senhor, enfrentando, vencendo as tentações, o pecado, dizendo não a Deus, dizendo não e sim quando for para o teu reino, quando for para a tua glória, quando for para a tua vontade. Bendito é o teu nome, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, irmãos. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Se alguém nessa noite que, diante da palavra do Senhor, diante do altar do Senhor, entende que precisa renunciar a si mesmo, renunciar ao seu eu e receber a graça do Senhor sobre a sua vida, receber o perdão de Cristo sobre a sua vida, ou tomar a decisão de servi-lo, de entregar-se a Ele para a glória dEle, porque Ele quer que Ele faça de você uma nova criatura. Se você deseja e quer morrer com Cristo de fato e de verdade,
Nós queremos orar por você. Se alguém que deseja fazer a sua decisão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, queremos orar por sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se é um seu desejo, se você sente que o Espírito do Senhor te convence, te constrange a isso, e você deseja fazê-lo, nós queremos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Se você deseja, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por você, orando por tua vida, em nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Amado Senhor e Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença, Senhor. Deus bendito, os teus filhos talvez tiveram uma semana muito sobrecarregada, um final da semana muito puxado, muitos esforços, cansaços, mas, ó Deus, se esforçaram para estar aqui nessa noite, para estarem na tua casa, para estarem, ó Deus, louvando o teu nome, para estarem diante da tua palavra, meditando no texto sagrado. Ó Deus amado, nós louvamos a ti, Senhor, louvamos o teu bendito nome, ó Deus, porque foi o teu amor que nos trouxe aqui nessa noite, foi o Senhor que nos trouxe ao seu altar nessa noite, e nós te louvamos, ó Deus, por isso. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que aquilo que a tua palavra diz, ó Deus, que não seja a aparência, que não seja, ó Deus, apenas aquilo de externo, ó Pai, mas que seja no interior de cada um, que seja um comprometimento verdadeiro, ó Pai, com a santidade, com a verdade, com a tua palavra, com aquilo que faz jus, ó Deus, ao testemunho de um verdadeiro cristão. Estar em Cristo, ser uma nova criatura e viver o novo de Deus sobre a sua vida. Que isso, ó Deus, essas coisas sejam vistas na vida do teu povo, ó Deus, e de toda a tua igreja, meu Pai. Não somente dos que estão aqui, mas aqueles que estão em todas as partes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E assim, ó Deus, nós te agradecemos. Rogamos as tuas bênçãos, a tua provisão e proteção sobre toda a tua igreja, sobre todos que nos ouvem e nos acompanham, em nome de Jesus. O amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue derramando graça e bênção sobre todos.